Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos aí para mais uma aulinha de língua portuguesa para os sétimos anos agora, abordando aí as habilidades essenciais abaixo. Vamos falar sobre advérbio. Então aí temos uma letra de uma música, né? Banda, sujeito simples. Então advérbio é a palavra invariável que modifica o verbo, um aditivo ou um outro advérbio. Modificando o verbo, fica assim: o garoto vai cantar. O garoto vai cantar bem. Modificando o adjetivo, fica assim: a garota está feliz. A garota está bastante feliz. Modificando o advérbio, fica assim: todos eles estão indo bem. Todos eles estão indo muito bem. O advérbio pode ser de lugar, pode ser de tempo, pode ser de modo, pode ser de negação, pode ser de dúvida, pode ser de afirmação, pode ser de intensidade. Então, são 7 tipos de advérbio que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Aqui é só um resumão que eu falei para vocês em forma de música, mas eu não sei cantar, não sou cantor, sou professor, então eu só li para vocês. Mas tem essa música que eu não consegui colocar aqui para vocês ouvirem, mas vocês, de repente, colocando aí no YouTube, vocês encontram ela, tá? Então aqui é só uma musiquinha que eu li para vocês, mas agora eu vou explicar melhor, né, realmente o que seria aí o advérbio, tá? Então, vamos apresentar alguns conceitos da letra da canção, né? Advérbio é a palavra invariável, ou seja, que invariável? Que modifica, invariável que não muda, né? Não varia, e que modifica o sentido de um verbo, ou intensifica um aditivo ou outro advérbio. Então, modificando aí um verbo. A bailarina vai dançar. Então, nessa primeira frase, a gente não tem nenhum advérbio. Então, se a gente quiser aí modificar esse verbo, a gente pode colocar a bailarina vai dançar bem. Esse bem é o nosso advérbio. Ah, mas que tipo de advérbio é esse? De negação, afirmação, de modo, de intensidade? É aí que a gente vai também descobrir nos tipos de advérbio quais são os tipos dele e em qual esse bem se classifica. O bem aí, a gente vê que tipo não tem uma negação, não tem uma afirmação, não tem uma intensidade também. Geralmente ele é de modo, né? Bem, mal. Então a gente classifica ele como advérbio de modo. Então modificando um aditivo agora, a criança está feliz. O aditivo aí é o feliz, né? Então a criança está bastante feliz, ou seja, essa felicidade ela ficou bastante. É um advérbio que de uma intensidade, né? Ele dá intensidade para o adjetivo. Veja que no de cima ele modificou o verbo, que o verbo é dançar, né? Então ele modificou para dançar bem. Embaixo ele modificou o adjetivo, que o adjetivo é o feliz, né? Tudo que dá característica, né? Qualifica um substantivo, ele é um adjetivo, e esse adjetivo ele pode ser modificado pelo advérbio. Então pode ver que o substantivo ele tem o seu qualificador, o adjetivo, e o adjetivo tem o seu qualificador, digamos assim, o seu modificador, o advérbio. Então, intensificando outro advérbio, os alunos estão indo bem. Os alunos, os alunos estão indo muito bem, ou seja, o advérbio modificando, intensificando o próprio advérbio, porque na frase de cima, os alunos estão indo bem, esse bem aí é um advérbio, digamos, né? É um bem de advérbio de intensidade. Então, se a gente coloca de modo, se a gente coloca aí o muito, aí ele dá intensificando, ele vira o quê? Um advérbio de intensidade. Então, o advérbio ele serve para isso, para ele modificar ou intensificar um adjetivo, um substantivo ou o próprio advérbio. Então, olha na oração aí, modificando uma oração. Felizmente, os bombeiros chegaram rápido. Chegaram, tá errado, chegaram rápido. Feliz é um adjetivo, certo? Geralmente, quando a gente pega um adjetivo e coloca no final dele a palavra, o sufixo mente, felizmente, infelizmente, alegremente, rapidamente, a gente está transformando ele num advérbio de modo.
Então, toda vez que tiver aí um adjetivo e você colocar o sufixo mente no final desse adjetivo, você está modificando ele para um advérbio de modo. Então, felizmente não é mais um adjetivo. Feliz é o adjetivo. Como ele está junto aí com esse sufixo mente, então ele vira felizmente, que torna-se um advérbio de modo. Beleza? Advérbios de tempo. Vamos ver agora os 7 tipos de advérbio que a gente tem na língua portuguesa. Então, advérbio de tempo: ainda, agora, ontem, amanhã, breve, antes, depois, cedo, de repente, em breve e etc. O etc não, tá? Ou seja, toda vez que tiver uma análise morfológica, lembra que a gente coloca a frase? O professor está muito bravo. Então, o artigo, professor, substantivo, está, verbo, muito, advérbio de intensidade, bravo, adjetivo. Então, essa é uma análise morfológica que a gente faz nas frases, lembra? Agora vai entrar o nosso advérbio. Toda vez que aparecem, então, essas palavras, amanhã fará sol, esse amanhã, morfologicamente, de qual classe gramatical? Lembra que a gente tem 10 classes gramaticais, que eu já fiz uma aulinha também para vocês disso. E, inclusive, tinha o advérbio, mas agora eu estou focando só nele na aula de hoje. Mas tinha o advérbio. Então, lembra? Amanhã, o amanhã, então, na morfologia, nas classes gramaticais, é um advérbio. Que tipo de advérbio? De tempo. Então, toda vez que aparecer essas palavrinhas, a gente vai saber que na morfologia, né, na análise morfológica, vão ser advérbios de tempo, beleza? Aí tem aí os advérbios de intensidade, que seriam bastante, demais, menos, pouco, muito, apenas, tão, em demasia, etc. Aqui, tanto nos advérbios lá atrás que a gente viu agora, como esse de intensidade, tem mais, porque tem a palavrinha etc. Mas eu coloquei os principais, que a gente mais vê nos textos, nas atividades, nas provinhas, que a gente mais percebe que os professores gostam de usar e que os livros didáticos também pedem, tá? Agora, advérbio de lugar. Aqui, aí, ali, atrás, fora, dentro, através, perto, longe, por dentro, por aqui, para onde, etc. Esses são os principais também advérbios de lugar, tá? Não confundam assim, por exemplo, eu moro em Iperó. Iperó é advérbio de lugar. Não, Iperó é um substantivo próprio, que é um nome, né? Então, não tem nada a ver com advérbio. Advérbios são esses daqui, tá? Que tá na tela de vocês. Então, não confundam com lugares, né? Eu estou na padaria. Padaria é advérbio de lugar. Não é isso, né? Lugar, advérbio de lugar, seriam tipo, eu estou aqui. Aí esse aqui, ele torna-se um advérbio de lugar. Agora, se você falar eu estou em casa, eu estou na padaria, daí já não tem nem advérbio aí, tá bom? Na frase. Advérbios de dúvida: provavelmente, possivelmente, porventura, acaso, talvez. Então, esses daí que geram dúvidas. Lembra que o provavelmente, possivelmente, lembra que eu falei lá da terminação que não entra nesse. Essa terminação do mente que eu falei quando é o adjetivo, né? Com o sufixo mente no final, que daí torna-se ele um advérbio de modo, tá? Agora, de dúvida, tem aí o provavelmente, possivelmente, mas não entra naquele caso que eu falei dos advérbios de modo, beleza? Advérbio de negação é fácil, né? Que é não, jamais, de jeito nenhum, de forma alguma e etc. O de negação você percebe, porque você está negando, ele é mais fácil de identificar. Assim como os advérbios de afirmação. Sim, realmente, de fato, sem dúvida, tá? Então, advérbio de afirmação. E o de modo, que entra aí aquele que eu falei do alegremente, e todos os outros, né, com a terminação mente, quando se o radical dele vem de um adjetivo, assim, depressa, mal, bem, pior, frente a frente,
tá? Então aí tem esses advérbios de modo que eles indicam o modo. Lembra que intensidade é tipo, olha, muito, pouco, bastante, né? Tem uma intensidade aí. O modo já é depressa. Ele caminha rapidamente. Ele fala depressa. É um modo, né? Ele é um, ele é do, ele tem uma ele tem o pior comportamento, ele fala bem, ele fala mal, né? Não confundir o mal com o, né? Porque o mal com o é adjetivo. O mal com o, quando dá para substituir por bom. Por exemplo, eu sou bom. Se eu quiser falar que eu sou mal, é mal com u, porque eu sou bom. Agora, se eu falar ele é do bem, então ele é do mal, com L, porque ele é do bem, ele não é do bom. Você não fala assim, ele é do bom. Você fala que ele é do bem. Então, se ele é do bem, é porque é mal com L. Agora, se é bom, é porque é mal com U, tá? Então, para não confundir, porque bom e mal com U são adjetivos, e mal com L e bem são advérbios de modo. Então, tomar cuidado aí para não confundir na hora de classificar, se não se coloca adjetivo onde é advérbio ou vice-versa. Locução adverbial. Lembra que locução, ele vai ter que ter aí 2 ou mais palavrinhas, né? Assim como tem a locução verbal, tem a locução aditiva, que também já fizemos aulas disso. Para quem não assistiu, dá uma olhada lá na playlist das minhas aulas no YouTube, aí no site do município, tá? De Peró, que vocês vão ver que tem lá as minhas aulinhas a respeito também de locução. Mas hoje vamos focar só na locução adverbial, que são 2 ou mais palavras com valor de advérbio. Então, de repente, de fato, de propósito, de longe. Geralmente a locução adverbial é o quê? É uma preposição mais um nome, ou um aditivo, ou até mesmo um advérbio. Aí ela torna-se, nesse caso, uma locução adverbial. Pela manhã, locução adverbial de tempo. Pela manhã, pela tarde, pela noite, em breve, à noite, à tarde, de vez em quando. Então, você vê que tem aí a preposição mais um advérbio, né? Manhã, tarde, noite. Então, ele vira o quê? Uma locução adverbial de tempo, tá? É o mesmo esquema dos advérbios, tá? Não tem lá os 7 tipos de advérbio? Locução adverbial é o mesmo esquema. Só que aí ele vira locução porque ele tem o quê? A preposição. Locução adverbial de intensidade. Lembra que tem advérbio de intensidade? Tem a locução adverbial de intensidade também. Mas aí como eu vou saber? Preposição mais o advérbio. Então, de todo, em excesso, por completo, de pouco. Porque às vezes a gente fala, né? De pouco em pouco a gente... O que é esse de pouco em pouco? Né? É uma locução adverbial de intensidade, de pouco em pouco. Por completo, também locução adverbial de intensidade. Locução adverbial de lugar, por ali, por aqui. Às vezes você não fala assim, eu estou aqui. Que o aqui é o advérbio de lugar, certo? Você pode falar assim, eu estou por aqui. O que você fez? Uma locução adverbial de lugar, porque colocou esse por, que é uma preposição. Por isso que também fizemos uma aulinha, né, sobre preposições, que eu falei que tinham as 24 principais, que era importante, que tem até uma musiquinha que, como eu já falei, eu não canto, né, mas que os professores usam, às vezes, em aula para de cantar, para o aluno tentar, né, decorar, porque as preposições nada mais é que você... Tem como você não decorar, tem que decorar as preposições para você saber, né? O a, ante, após, até, de, desde, para, per, com, contra. Tem até uma ordem alfabética que eu já pulei. Do D eu já vou para o P, mas tem até uma ordem alfabética para que os alunos consigam, né, assimilar melhor, mas cada um decora do seu jeito, digamos assim. Então, se você não souber aí que o por, que o a, né, são preposições, o de, com, contra, você de repente não vai conseguir identificar uma locução, seja ela aditiva, seja ela verbal não, adverbial, tá? Que a locução verbal é quando tem 2 verbos juntos, daí não tem a ver com preposição. Locução adverbial de dúvida, por certo, quem sabe. Locução adverbial de negação, de forma alguma, de jeito algum, de modo algum. Ao invés de falar só o não, né, que é o advérbio, só falar não,
né? Aí já sabe que é advérbio de negação. Você pode falar de forma alguma. Aí você fez o quê? Uma locução adverbial de negação. Locução adverbial de afirmação, de fato, por certo, com certeza, sem dúvida. E locução adverbial de modo, à vontade, em silêncio, em vão, às claras, à toa, em geral, ao acaso. Colocando as principais aqui para vocês, tá? Grau do advérbio. Então, apesar de serem palavras invariáveis, ou seja, o advérbio não vai ficar variando, né? Nesses casos, os advérbios admitem flexão de grau. Então, grau comparativo. Ele digita tão rápido os textos quanto eu. Ou seja, grau de igualdade. Ele digita menos rápido os textos que você. Inferioridade. Ele digita mais depressa os textos que você, superioridade. Então, esses advérbios tão, menos, mais, eles são invariáveis. Por que invariáveis? Tem o feminino ou, digamos, masculino que não varia, ele não tem nem gênero. Tão, não tem tãos, não tem não tem outra opção, né? Igual menos, não tem menas. Se você falar que a menina é menos inteligente ou menos legal, não é porque é menina que você vai falar assim, a menina é menos inteligente ou ela comeu menos maçã. Não existe. Então, menos é menos para tudo, para menino e para menina. Então, isso são palavras invariáveis, que não tem masculino e feminino. Ela é invariável, ou seja, ela não tem nem gênero. Ela é usada tanto para o masculino quanto para o feminino. Mesma coisa o mais, né? O mais, nesse sentido, não é de mais de número, né? Ele é mais do advérbio. Ou seja, se for menino ou menina, ela é mais legal ou ele é mais legal, independente se é menino ou menina. Palavras invariáveis, não vão mudar. Isso acontece com alguns advérbios, tá? Grau do advérbio agora superlativo, depois do comparativo, que tem lá de superioridade, de inferioridade e de igualdade, que a gente viu comparativo. Agora vamos para o grau superlativo, que tem o analítico e o sintético. Analítico, Joana chegou muito cedo. Ou muito aí, não tem muita cedo, né? Muita você usa, mas não para o advérbio. O advérbio vai ser invariável. Marcos mora muito longe. Sintético, Joana chegou cedíssimo. Marcos mora longíssimo, tá? Então, analítico, a gente vai usar aí o muito, nesse caso, para falar se é muito cedo, muito longe, muito feliz, muito triste, muito cansado, muito rápido, não importa. É o analítico. Usa lá o grau do advérbio usando o muito dele, tá? O sintético, já não. A gente já pega esse cedo, esse longe, e a gente coloca ele sem precisar usar o advérbio. Então, a gente coloca aí, Joana chegou cedíssimo, Marcos mora longíssimo. Sem precisar fazer aí esse muito cedo, muito longe, fala cedíssimo, longíssimo, tá ok? Esse é sintético. A gente usa muito no nosso dia a dia, mas a gente nem percebe, né? Observação sobre o grau do advérbio, minha casa fica pertinho do centro. Então, o grau o quê? Diminutivo, né? Na linguagem informal. E ele é um sujeito muito mal encarado, modificando o particípio, tá? Então, muito mal encarado. Faz aí a junção aí desses dois advérbios. Então, aí é um grau, tem o diminutivo e o de baixo, que ele só modifica aí o particípio, que é o encarado, né? Ele fica encarado. Atividade para a gente, né, praticar aí o que a gente viu nessa aulinha, que vocês vão ler e sublinhar os advérbios presentes no bilhete abaixo. Então, leiam aí e vai sublinhando. Quando vocês copiarem toda essa aula no caderno de vocês, na hora dessa atividade e copiar o texto, sublinha quais são os advérbios que vocês encontram aí.
pode até classificar. Se você encontrar aí o advérbio, coloca, esse é advérbio de tempo, esse é advérbio de modo, já vai classificando ele para você já ir pegando a manha, já ir praticando e já ir sabendo quando é um, quando é outro. Outra atividade, identifique e marque a frase que apresenta locução adverbial de tempo. Então, tem aí a frase que apresenta uma locução adverbial de tempo. É a letra A, é a letra B, é a letra C ou é a letra D, tá? Uma só. Identifique o grau dos advérbios presentes nas frases abaixo, ou seja, grau comparativo, os que a gente acabou de ver, grau superlativo, grau analítico. Então, lê aí, Maria chegou tão cedo quanto João. Ah, esse é um... Qual é o grau desse advérbio que está aí? Aí, volta aí no caderninho, ou aqui, até mesmo aqui nos slides, dá uma olhada lá e facinho, responde. Muito, muito tranquilo, né? É isso, tá bom? Então, encerro por aqui a aula de hoje. Façam aí essas 3 atividades para vocês praticarem a respeito do que foi ensinado para vocês. E até a próxima aula. Um abraço.